Eu comecei a atuar com inteligência artificial em 2007 e, na realidade, foi por dois propósitos de vida. Foi um propósito de saúde, por causa que eu levei 20 anos para descobrir um diagnóstico de doença rara que eu tenho. Então, na realidade, como eu já trabalhava com tecnologia, eu vi que isso podia ser aplicado para facilitar e acelerar o diagnóstico médico. E outro propósito é a educação. Como eu nunca consegui se integrar com a educação tradicional, eu criei um método educativo para mim aprender para mim ter mais autonomia de aprendizagem. Então, basicamente, o propósito que eu sigo hoje é referente aos desafios que eu passei na vida, né? Então, na realidade, eu sou especialista em inteligência artificial. A gente fundou a Nimo, que é uma empresa de inteligência artificial focada em impacto social, basicamente em saúde e educação, para resolver esses dois problemas que são correlacionados a diagnóstico e autonomia de aprendizagem. Basicamente, tem três ideias de inteligência artificial que as pessoas se colocam como um conceito. O que é inteligência artificial? Então, basicamente, aí eu coloquei um exemplo que é o assistente, é aquele ser artificial que trabalha para suprir as necessidades do humano, né? Por exemplo, o Siri, o Google Now também. Tem aquela ideia que a inteligência artificial vai dominar a Terra, vai se tornar violenta, vai tomar o controle da Terra do ser humano, que é uma ideia que é muito difundida, as pessoas têm bastante receio sobre ela. E tem a ideia que a gente trabalha que é a seguinte, que é a inteligência artificial ser um braço do humano para a gente conseguir trazer a humanidade para um estágio que resolva todos os problemas sociais. Então, esse conceito de inteligência artificial é o que a gente trabalha, que é o conceito orientado ao impacto. E agora eu vou colocar... Então, basicamente, esse conceito de impacto, ele respeita as leis da robótica, que é basicamente o robô ele não pode ferir o ser humano, ele tem que obedecer o ser humano, mas ele tem que ter uma autonomia própria para saber o que é bom e o que é ruim também. Não sei se vocês conhecem aquele desafio da IBM, que a inteligência artificial ganhou do grande Terry, que é um jogador profissional de xadrez. E ele tem uma frase que é muito boa, que a gente tem que criar seres humanos espertos o suficiente para a gente poder ir no nível de inteligência artificial. Então, nada é possível se a gente não tiver seres humanos com uma potência de competência o suficiente para a gente criar uma nova realidade, né? Então, agora eu vou apresentar um vídeo que é bem interessante de pesquisa de inteligência artificial para impacto social. Education. There are serious problems with the environment. There are serious problems with bigotry. There are serious problems with poverty and starvation. And so far we've been unsuccessful in figuring out a way to fix them. I'm hoping that AI can adjust the various factors in a way that maybe can solve these problems. The real opportunity for AI is how we can actually help the 7 billion people that could benefit from these technologies in a practical way. Well, we can't say AI is general magic. It is giving us
core tools to start putting in place systems that we know will help with key issues like hunger, famine, epidemics, overall health and well-being. AI offers an extraordinary possibility of accelerating solutions in the time we have to solve the problems. We are now applying artificial intelligence to the art of farming, a very old industry, also adopting the latest in technology. So through artificial intelligence, a farmer can now integrate massive sources of data, whether it's data from the combines, it's weather satellite data, it's data from the fields, taking all that data together and through an artificial intelligence solution, actually making recommendations to the farmer on how he can increase the production of his land. AI has enormous capacity and potential to solve problems that require an enormous amount of computing and pattern recognition. Diagnosis didn't make the greatest self-driving car, and knows what else. AI is potentially the most powerful technology that we've ever created, and it's going to create the next form of civilization. It's not happening in 10 years or 15 years, it's happening right now. Basicamente, a gente pensando nesses desafios, e desafios tanto na saúde, educação, meio ambiente, sustentabilidade, a gente começou a pensar como a gente consegue resolver isso. Como a gente consegue colocar o papel do ser humano e o papel da inteligência artificial juntos para criar um poder e a gente conseguir resolver isso. Então, agora eu vou começar um diálogo mais construtivo e para a gente chegar num ponto onde a gente chegou, onde a gente criou nossa teoria de descentralização. Então, a questão é, o que é uma inteligência? Uma inteligência ela é uma composição social de conceitos, é uma composição individual de estímulos, tem várias abordagens, né? E basicamente a gente foi se questionando o que é uma inteligência. E daí eu conheci uma teoria muito interessante que diz que a inteligência é uma força. Por que é uma força? O Erickson, ele fala que a inteligência é uma maneira da gente resolver, maximizar as possibilidades da gente resolver um problema. Ou seja, a gente está trancado numa sala, nosso primeiro reflexo vai ser tentar achar possibilidades para a gente sair dessa sala. E quanto mais ideias, quanto mais conceitos tu formar, quanto mais adiante tu for em conceitos e na tua mente, mais possibilidade de tu resolver aquele problema que tu está enfrentando. Então ele diz que na realidade a inteligência, por exemplo, nessa equação, a inteligência é F, que tem a potência, ou seja, é a vontade de você resolver realmente esse problema. A direção da força da inteligência, ou seja, digamos, para onde tu está apontando aquela força, aquele desejo de resolver aquele problema, qual o problema. E a liberdade de ação, ou seja, qual é o espaço e a possibilidade de tempo e ação que tu tem para resolver esse problema. Resumindo, deixa eu passar aqui que fica mais fácil. Todo ser humano ele é um sistema de inteligência que ele busca a sobrevivência no meio que ele está. Ou seja, ele sempre busca maximizar a ideia futura, ou seja, ele sempre, por exemplo, se um meteoro está caindo na Terra, ele vai dar um jeito de tentar controlar esse meteoro.
Então, essa possibilidade dele maximizar os acontecimentos, os problemas que estão ocorrendo nesse sistema caótico que é a nossa realidade, é definido como uma força que se origina em inteligência. Não sei se tem pessoal de engenharia aqui também. Então, basicamente, essa ideia da entropia dessa força é que uma situação de dificuldade, de um problema, ela surge a cooperação mútua, simplesmente pelo sistema que está acontecendo ali. Por aquele problema, os organismos, os agentes, eles começam a se cooperar entre si para sair desse problema, para sair desse centro de dificuldade. Então, basicamente, esse conceito que ele coloca é que a inteligência nada mais é que uma força, uma visão da gente ter das possibilidades futuras de acontecimento. Ou seja, a gente ter uma visão do que a gente é capaz de fazer para resolver aquele problema. E a gente agir para resolver esse problema. Em cima disso, a inteligência é uma força que é capaz de mudar o mundo. E para isso ela tem que prever o melhor futuro possível para a gente. Então a gente desenvolveu uma teoria chamada Teoria Descentralizada da Inteligência. Bom, basicamente ela nasceu pelo fato assim, que a gente tem problemas tanto no âmbito individual da pessoa e do mundo. Então, como a gente vai colocar a inteligência artificial no meio desses dois problemas, e a gente vai resolver? A gente vai potencializar o ser humano para se capacitar para resolver problemas do mundo. Então, a gente começou a criar essa teoria, que é a base da Indo, para justamente a gente fazer um bom uso da inteligência artificial para resolver esses problemas do mundo e problemas do indivíduo também. Ela é uma estrutura descentralizada, essa teoria. Então, eu coloquei três tipos de estruturas aqui, que é a centralizada, que é hoje em dia a inteligência artificial. Ela necessita de um processamento centralizado, ou seja, ela depende de um computador central para processar os modelos cognitivos. A descentralizada não, o poder de computação fica na mão de cada um. É basicamente a teoria que eu tenho a minha informação e eu vou disponibilizar para os modelos cognitivos, para a inteligência artificial processar a minha informação, mas quem vai ter autonomia da informação sou eu. E a distribuída é parecida com a descentralizada, só que ela depende muito da conexão entre si para ela funcionar, essa rede funcionar. Se alguém desconectar ali, pode haver um desencadeamento coletivo do potencial da rede. Então, basicamente, esses são os três conceitos hoje de rede que são aplicados tanto no blockchain ou em várias estruturas, até estruturas de gerenciamento, administração de empresa. E a gente foi pela rede descentralizada que reflete bastante o que a gente quer fazer. Nossa teoria ela é composta de três itens, que é blocos, dimensões e agente. Eu vou explicar basicamente cada bloco, cada item desse. O bloco, na realidade, são micro-algoritmos, micros modelos cognitivos, que, em conjunto, eles conseguem
da habilidade, por exemplo. Pode ter um bloco de diagnóstico de imagem, pode ter um bloco de reconhecimento de imagem, pode ter um bloco que me possibilite dar uma inteligência motora para um robô. Pode ter blocos de infinitas habilidades. E o conjunto dessas habilidades, desses blocos, a gente nomeou de dimensões. Tem dois tipos de dimensões na nossa teoria. A dimensão do indivíduo e a dimensão do mundo. A do indivíduo é o seguinte, ela é focada no ser humano, ou seja, para as necessidades nossas. A gente tem necessidade de aprender, por exemplo, aqui tem uma frase que é bem interessante, que diz que fala muito dessa primeira dimensão que eu estava falando. Minha autoconfiança vem do fato de que eu descobri minhas próprias dimensões. Ou seja, essa frase reflete que a pessoa ela precisa descobrir as dimensões, as competências, as habilidades dela, para depois desbloquear uma mudança ou uma transformação no mundo. Perante esse conceito, a gente viu que, primeiro de tudo, a gente tem que concentrar no ser humano, na dimensão do ser humano, que são os desafios do indivíduo, ou seja, obter novas competências, resolver problemas da vida da pessoa, ou seja, construir uma consciência em cima da pessoa, despertar imaginação, criatividade, deixar ela mais questionadora sobre os acontecimentos do mundo, estimular ela a aprender coisas novas. Então a gente colocou como uma dimensão, que é um conjunto de habilidades focada no ser humano, para deixar ele pronto para agir no mundo. A próxima dimensão é a dimensão composta, que é uma dimensão do mundo, ou seja, ela pega os desafios do mundo. Então, cada dimensão, por exemplo, tem a dimensão da saúde, da educação, da segurança, da fome, da sustentabilidade. Então, essa dimensão é o resultado de todos os indivíduos que estão trabalhando para aquela dimensão dar um resultado de impacto melhor para o mundo. Ou seja, existem muitos pesquisadores de genética, muitos médicos que estão trabalhando na dimensão de saúde dentro da rede, que todo o aprendizado que eles fizerem a partir da nossa inteligência artificial vai contribuir para essa dimensão de saúde ficar cada vez mais precisa e mais inteligente para transformar o mundo, entendeu? E ela, quanto mais aprendizado e interação do humano com a inteligência artificial para desbloquear algum desafio de saúde ou de educação, cada dimensão para cada desafio desses vai ficar cada vez mais forte e vai gerar um impacto no mundo. Então a gente colocou duas dimensões principais, que é a composição desses blocos, que é a do indivíduo, da pessoa, ou seja, focada para o ser humano, focada para melhorar as habilidades, competências da pessoa, para deixar ela pronta para gerar alguma transformação no mundo. Quando ela estiver pronta, quando ela estiver capacitada para gerar uma transformação, ela vai agir perante uma dimensão do mundo que é a dimensão composta. Que composta quer dizer que ela atravessou a dimensão dela, que é a dimensão que ela se colocou as competências suficientes para gerar um impacto numa dimensão de conhecimento que vai gerar uma inteligência para o mundo. Então a gente dividiu basicamente a nossa teoria em duas dimensões, que é a dimensão individual e a dimensão do mundo, que é a composta, entendeu? Então como vai funcionar? A dimensão primária, o indivíduo, ele vai
ele vai passar pela inteligência artificial, ou seja, por exemplo, eu quero aprender genética. Eu quero aprender genética para mim poder fazer alguma diferença no mundo e ajudar as pessoas a terem diagnóstico mais preciso. Então eu vou buscar essa habilidade da inteligência artificial, ela vai buscar de referências do mundo e vai me retornar. Quando ela me deixar pronto com essas competências, eu vou poder ter uma interferência nessa dimensão de saúde. Ou seja, tudo que eu aprendi aqui, eu vou poder colaborar com essa dimensão nova de saúde. Então, quanto mais gente estiver concentrada no desafio, seja saúde, educação, mais o aprendizado desse desafio vai ficar mais poderoso e a gente vai conseguir construir uma rede descentralizada de conhecimento dentro dessa dimensão, desse desafio, que vai poder dar respostas para problemas do mundo e de forma que consiga qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, através da inteligência artificial, ter acesso a essa dimensão de conhecimento. Então aqui, basicamente, aqui, se vocês viram, aqui no meio, entre a dimensão do indivíduo, a pessoa, e o mundo, existe uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela orquestra os blocos necessários, ou habilidades necessárias para tu interagir no mundo. Ou vice-versa também. Essa camada de inteligência artificial, ela por si própria, a gente construiu que ela é uma inteligência artificial que gera inteligências artificiais para a necessidade de cada ser humano. Então, ela é basicamente, para resumir, ela é como se fosse um aplicativo que você tivesse no celular e ele guardasse todos os dados, prontuário médico, dados de gostos, desejos, necessidades, história, tudo fosse ao teu controle, no teu celular, e esse aplicativo, ele buscasse, por exemplo, eu quero aprender X coisa, quero aprender a compor uma música. Com a tua necessidade, ele vai buscar o melhor modelo cognitivo, melhor inteligência artificial para suprir essa tua necessidade. Mas na nossa visão é que o ser humano ele só tem que colocar a necessidade dele. A própria AI dele, a própria inteligência dele, tem que buscar o melhor modelo. Ou seja, ela é a responsável em fazer essa interação entre o indivíduo e o mundo, o indivíduo e o conhecimento que ele quer atingir, ou a habilidade que ele quer atingir. E isso, na realidade, é indiferente de cultura, crenças, ou lugar que ele está. Por exemplo, a gente pode aplicar esse conceito numa comunidade lá no Amazonas, que o diagnóstico de saúde é muito precário. E se a gente der essa capacidade dele ter um acesso a uma inteligência artificial que traga as informações de diagnóstico e de informações de saúde que são basicamente para poucos, ele vai obter uma diferença, uma influência naquela comunidade muito grande. Então vai ajudar a prever casos de câncer, casos mais complicados, com a mesma qualidade de informação que a gente tem aqui em São Paulo, o cara vai ter na Amazonas. Então ele vai poder ter esse acesso a
essas habilidades, indiferente do lugar, indiferente da onde ele estiver. Ele vai ter esse acesso. Então, ela é uma inteligência artificial inclusiva, né? Então, e ela é totalmente orientada a um sentido, a um propósito, ou seja, você tem que colocar uma meta para ela, e ela vai respeitar essa meta e ela vai te dar habilidade suficiente ou a resposta para esse problema que você quer resolver. Basicamente, todas essas partes dessa teoria, elas geram a inteligência, ou seja, ela gera a capacidade do indivíduo influenciar o mundo e o mundo também influenciar o indivíduo para gerar novas habilidades para ele. Deixa eu passar aqui. Então, basicamente, aqui é um mapa é um cenário aqui que tem várias dimensões. Por exemplo, tem a dimensão da música, da física, da psicologia, antropologia, educação, de forma descentralizada. É um mapa onde está todo o esforço de pessoas que estão desbloqueando conhecimento e habilidades dessas dimensões. Quanto mais habilidades e mais trabalho de descobrir novas coisas dentro da saúde, da psicologia, da educação, quanto mais descoberta, maior fica essa dimensão. Depois de descobrir essa dimensão, esse conhecimento, ele vai poder ser acessado indiferente por qualquer pessoa do mundo, entendeu? Eu queria só mostrar um vídeo que é de uma aplicação que roda na nossa plataforma, que ela é basicamente focada na educação, e eu acho que é bem interessante para mostrar o potencial dela. Essa aplicação é uma aplicação na área da educação, a metodologia ativa, a metodologia da construção do ensino. Que estilo você quer? Rock progressivo. Uau! Encontrei uma jornada que pode te interessar. Ela é do Thiago Almeida, compositor que usa um método intuitivo para criar suas músicas. Pronto para essa jornada? Vamos lá. Ótimo! Boa jornada! Estarei com você nesta imersão. Que instrumento você toca? Piano. Essas duas notas são iguais ou diferentes? Diferentes. Esses ritmos são iguais ou diferentes? Iguais. Repita o que eu tocar. Que sentimentos ou ideias você deseja expressar com a sua música? Reflexão. Hora de se inspirar. Selecionei o leque com possíveis inspirações para você. Vamos testar alguns acordes? Agora é sua vez.
Essa é uma aplicação de educação de metodologia ativa, que incentiva o aluno a buscar a resposta e ela não te dá a resposta. Então, é uma aplicação da plataforma, dessa teoria que originou a nossa plataforma, e ela constrói autonomia de aprendizagem para cada indivíduo explorar qualquer coisa, desde a administração, música, qualquer tipo de competência. Então, eu queria deixar esse espaço para perguntas, qualquer coisa de inteligência artificial que vocês gostariam de perguntar. Perguntas? Muito bom ainda. Perguntas? Vamos lá. Eu sabia que o nosso músico ia ser um dos primeiros a perguntar. Meu nome é Daniel Dimas. Nos primeiros vídeos você colocou apresentações de uma parte interessante, preocupação com a saúde, educação. Por outro lado, a Dynamics, a empresa americana, também usa inteligência artificial para criar robôs para a guerra. De um lado, a gente sabe que todo lado tem os prós e o contra. Como você vê isso no futuro? Na realidade, até teve um evento em 2017 que da Eschumer, que é uma associação dos grandes pensadores de Deep Learning, Machine Learning, Inteligência Artificial, que eles criaram 23 regras de ética da inteligência artificial. Então, basicamente, dentro da ética e da moral. Então a construção da inteligência artificial, ela vai muito da intenção que você está dando para aquele indivíduo, para aquela inteligência artificial. Eu vou usar uma analogia que é o seguinte: quando o Estado Islâmico vai fazer ele vai capturar talentos na juventude, eles criam toda uma mentalidade para ele ir lá na guerra e matar as pessoas, né? Então é um condicionamento, entendeu? É um condicionamento que eles criam dentro dessa mente dessa pessoa. E a inteligência artificial nada mais é que como se fosse tu dar condicionamento para uma criança crescer num ambiente. Então ela tem essa influência do como tu vai construir essa inteligência artificial, qual a intenção que tu vai dar para ela. Então a gente vai estar sempre preso à intenção do ser humano dele construir uma coisa que seja para o bem e para o mal, entendeu? Essas coisas sempre vão correr esse risco, então. Sim, sempre. A ser humana sempre vai estar atrás da sempre, sempre. Você sabe que em uma de tantas palestras aí que eu participei, estava essa discussão de bem e mal, e eu falei bem isso, né? Falei, gente, o bem e o mal existe desde que o mundo é mundo, no fundo. Né? E continua existindo hoje no presente. Mais alguma pergunta? Essa eu gostei da música, viu? Obrigado. Obrigado. Tudo bom? Tudo bem? Eu vi esse último vídeo, na hora que ele perguntou qual jornada, eu sou de educação, né? Só para contextualizar. Tudo que eu faço está ligado à educação. E quando se fala aprendizagem por projetos hoje, que é o que se fala, né? Aprendizagem por projetos e tal, só que na hora H, na hora da prática, a barreira é o professor se adaptar, né? Será que você pode contar algum case, algum no Brasil que você esteja participando? Porque eu imagino isso acontecendo nas escolas. Essa tecnologia que a gente construiu em cima da plataforma, ela foi em parceria com uma universidade da Celso Lisboa, do Rio de Janeiro. Eles já têm no core deles a metodologia ativa, orientada para projetos. Então, a gente construiu toda a tecnologia focada em gerar competências para o indivíduo. Então, basicamente, todos os alunos, eles têm praticamente 11 mil alunos, não é muito grande, mas é médio, eles estão integrados com essa tecnologia e desbloqueando competências novas relacionadas aos projetos que eles têm que exercer dentro das disciplinas.
A questão é que essa universidade ela foca muito na classe C e D, que é muito interessante por causa que eles não têm acesso a uma universidade muito cara, que normalmente tem essa metodologia ativa, e eles conseguem dar esse poder para o aluno dele buscar respostas e ele ter autonomia. Eu entrevistei bastante gente lá, bastante alunos, e realmente mudou muito a vida deles pela metodologia, pela tecnologia, por causa que eles criaram autonomia e desejo de buscar o conhecimento, dessa vontade de estar sempre aprendendo uma coisa nova. E normalmente na escola tradicional eles não tinham essa facilidade. É isso. Mais alguma pergunta? Eu trabalho numa empresa de diagnóstico de imagem que já tem uma inteligência artificial para tratamento oncológico, né? Pensando em negócio, você vê alguma barreira para que as empresas que compram essa inteligência disponibilizar o banco de dados para que isso se torne um bem comum? Na realidade, pela estrutura de ser descentralizada, a informação ela fica em propriedade da gente, do indivíduo. A gente usa só a qualidade da aprendizagem, ou seja, o que a gente conseguiu construir dessa interação da inteligência artificial com a informação que tu colocou. Ou seja, a gente vai usar teus exames, o teu diagnóstico de imagem, tua ressonância magnética, a gente vai analisar essas imagens, mas a gente vai capturar só os padrões. A tua identidade, a tua privacidade vai ficar intacta, entendeu? Os dados de fato ficam armazenados onde? Ele fica no próprio celular ou dispositivo que o usuário está usando. Ok, então vocês a gente só faz um streaming, não armazenam, né? É só um streaming entre o modelo, que é onde ele aplica a habilidade da inteligência artificial, e os dados do usuário. Entendi. Então, que nem nesse exemplo dos dados de saúde, né? Se nós vamos supor aqui os nossos prontuários médicos, se esses dados estivessem gravados em blockchain, tem várias provas de conceito, né, sendo realizadas nesse sentido, então vocês conseguem pegar os dados de lá, né? Basicamente é isso. A gente dá autonomia para o usuário. Eu quero autorizar prontuário médico, eu quero autorizar meus exames de imagem, eu quero autorizar meus exames clínicos, quero autorizar meus exames de sangue. Então, cada espécie de informação, quem dá autorização de uso é o usuário. A gente trata mais ou menos como blockchain. E aí a minha dúvida ficou porque você mostrou aquelas 3 imagens de redes, né, centralizadas. O blockchain, apesar de nas mídias e nos eventos de blockchain, a gente associa muito a palavra blockchain com a palavra descentralização. Mas, assim, arquiteturalmente falando, blockchain é a terceira estrutura, que é a estrutura distribuída, né? Aí eu queria que você falasse só um pouquinho mais para diferenciar a estrutura descentralizada, que é aquela figura do meio, da distribuída, que aí no caso seria realmente blockchain, onde os dados estariam armazenados distribuídos, né? Eu vou usar o exemplo que a gente está aqui, né? Nesse evento aqui. Tem uma quantidade X de pessoas, né? Basicamente é a seguinte: a gente está agora com X de quantidade de pessoas. Se acrescentar mais pessoas, ele pode acrescentar uma riqueza para essa rede. Mas se diminuir e ficar 3, 4, a rede vai continuar acontecendo. Basicamente, a distribuída, ela necessita que todos os blocos, conexões, elas estejam conectadas entre si para funcionar. Basicamente, tu vai ter uma perda de desempenho se uma conexão ou outra se perder no meio
desse funcionamento. O blockchain, ele por sua concepção ser assim descentralizada, ela depende muito do fator que esse bloco ele não vai ter uma autonomia individual, né? Ele vai precisar de alguma coisa, né? Para, por exemplo, pegar uma moeda Ethereum. Tu precisa de um exchange para tu vender ele, para te ter uma autonomia perante aquele bloco, entendeu? A diferença é que na descentralização ela é mais um modo construtivo da rede, ou seja, ela vai construindo, só que o indivíduo ele vai construindo de uma maneira reversa. Ele não vem do centro para o indivíduo, e sim do indivíduo para o centro, ou seja, cada dimensão vai ser construída pelos indivíduos, pelo coletivo. Então essa é a concepção do descentralizado. Não sei se ficou... Então, quando você diz que a metodologia, né, que a Nido assume a descentralizada, na verdade, não é essa ideia do top-down, né, de cima para baixo. Não. A inteligência que se constrói bottom-up, né, de baixo por exemplo, para cima. é como se fosse cada indivíduo. Por exemplo, tu tem a tua AI, tu tem a tua inteligência artificial e tu tem a tua pessoa. Uhum. São dois instrumentos juntos que estão construindo uma rede. Não é uma rede que está construindo você. Legal. Obrigada. Mais alguém? Eu ia perguntar, obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente. Que jornada você recomendaria para pessoas que estão interessadas em desenvolver e se capacitar para o futuro da inteligência artificial e até mesmo para novas empresas, novos negócios, para pessoas que não têm muito conhecimento? Eu sei que do zero vai ser difícil, mas baseado na sua jornada, o que você recomendaria? Basicamente, tem uns cursos muito legais, que é o Deep Learning AI, que é bem focado nas aplicações práticas do Deep Learning, que é a inteligência artificial, e da Coursera também, que é bem bacana. A jornada é sempre assim, você pegar o conhecimento técnico e aplicar num problema real. Se você se perder nesse meio tempo, vai ficar muito complexo para ti. Porque tu não vai conseguir enxergar onde eu vou aplicar, por exemplo, um algoritmo de regressão linear ou um algoritmo de rede neural. Qual é o problema que eu vou aplicar isso aí, entendeu? Tu vai se perder, vai ficar confuso e não vai ter um exemplo prático para... Então é interessante colocar um problema e daí tu percorrer esse caminho, essa jornada, com conhecimentos para te resolver esse problema, entendeu? Obrigado. Desculpa, qual foi o primeiro nome que você falou? deeplearning.ai. Pessoal, a gente precisa fechar aqui o painel. Tem mais uma pergunta aqui, depois a gente abre para uma última e aí a gente fecha, tá bom? Olha, aqui atrás eu fiquei pensando o seguinte: até que ponto, tipo o projeto Watson, a inteligência vai superar a inteligência humana? No seguinte sentido, Paulo. Hoje, se você ligar na educação, ela pode suprir qualquer dúvida de imediato que um professor muitas vezes não pode. Até que ponto a gente avalia isso? Ela por si, cada vez se superando mais. A gente tem uma ideia muito presente, que é a seguinte, que a gente também é uma inteligência e a gente tem que ter a provocação do erro. Ou seja, eu tenho que te provocar para gerar um erro e se questionar pelo que tu conhece.
Então, a inteligência artificial, na nossa concepção, ela vai suprir esse papel de maximizar a tua inteligência, de fazer a pessoa ser cada vez mais inteligente, mais competente, do que substituir ela. Entendeu? Então, o papel da inteligência artificial é te dar a possibilidade de ler, sei lá, 60 milhões de artigos em um segundo, te dar a resposta e você, para o teu paciente, fala, ó, é isso aqui que você tem. Ou seja, ele está maximizando a tua competência, ele não está te substituindo. Então, é essa relação que a gente enxerga, é maximizar a competência humana e não substituir. Tem gente, por exemplo, o Watson, ele tem muito da questão de substituir o ser humano, reduzir custos, mas é uma ideia meio errada da inteligência artificial, ela não veio para isso. Na verdade, vai acabar com o seriado House, né? É, isso aí. Eu, particularmente, tenho uma visão que eu sempre comento sobre a inteligência artificial, que, assim, eu vejo a sociedade de uma forma geral com esse tipo de preocupação, e eu penso assim, gente, graças a Deus esse negócio surgiu, sabe por quê? Porque a gente vai voltar a viver, porque hoje a gente não vive. Hoje os índices de depressão, de suicídio, de câncer, de tudo, está matando a gente porque a gente se mata para trabalhar. Pelo menos tendo um bando de robô trabalhando, a gente volta a viver. Então, eu tenho uma visão positiva. Conectar com as coisas fundamentais, né? Você quer... Eu ia falar... Não, por favor. Eu ia falar mais ou menos o que ela acabou de falar, que acho que o ser humano, a gente se ocupa muito com coisas que a gente não precisava se ocupar. Ou, no caso da Ninda, que veio com a inteligência artificial para a saúde também, as pessoas perdem muito tempo e às vezes um tempo que custaria a vida delas para poder viver, né? Então acho que a gente tem um medo da inteligência artificial acabar substituindo a gente, mas o que acontece é que ela pode dar qualidade de vida também, né? Que a gente tenha tempo de viver e não só de ficar trabalhando em coisas que a gente não precisaria ficar trabalhando muitas vezes. Por exemplo, o médico, quando precisa dar um diagnóstico, nunca que a inteligência artificial substituiria a presença do médico ali ou de um professor, mas que a gente tenha uma resposta rápida para a gente continuar seguindo a vida com coisas melhores, mais úteis, mais interessantes, né? Acho que a ideia inicial, a ideia principal é essa. E aí a última coisa acaba me conectando um pouco à discussão sobre o futuro do trabalho, porque aí vem assim, mas vai ter emprego, né? Gente, a gente não precisa de emprego, uma coisa eu garanto, por mais uns 100 anos vai ter trabalho. Vocês acham que não tem trabalho no mundo? É uma coisa aí tudo bem, aí se a gente for falar de remuneração e tal, aí vem blockchain no meio, vem a economia, como que chama a discussão lá? Não, da renda universal. Renda então, mínima, problemas renda básica. Estão sendo resolvidos. Tem um monte de gente. Por exemplo, eu acho que você pode perguntar para qualquer operador de caixa de supermercado, você quer ser um operador de caixa na vida? Não. Entendeu? Por que você está sendo operador de caixa? Porque eu tenho que pagar as contas. Então, a inteligência artificial, ela pode dar uma educação melhor para essa pessoa, buscar uma oportunidade melhor. Fazer o que de fato ela quer fazer, entendeu? Não e substituir essa função, que o operador de caixa não é profissão, entendeu? Não é uma profissão que a pessoa quer, enfim, fazer na vida, né? É isso. Pessoal, a gente precisa fechar, porque nós temos um outro agora às 7h10. Obrigada, Dimas.